manda chamar esse profeta porque eu quero ouvi-lo. Onde é que ele está? Ele está preso. Eu mandei prender esse profeta porque toda vez que eu consulto ele vem aqui e fala contra mim, e eu não quero mais conversa com esse profeta. Aí Josafá insiste com Acabe, e Acabe manda chamar um profeta chamado Micaías. E aí Micaías vem à presença de Josafá e de Acabe, e Acabe pergunta para ele: Micaías, diga para mim aí, devo subir a peleja ou não devo? Micaías olhou para ele e disse: deve, se deve, pode subir, rei. Suba a peleja, porque tu vais vencer, vai ser uma vitória esmagadora, pode subir, rei. O rei disse: ei, Micaías, eu não estou sentindo sinceridade nas suas palavras. Eu quero que você seja sincero. Subo ou não a peleja contra Ramote de Gileade? E aí Micaías disse: quer uma palavra de Deus? Não suba, porque o Senhor não irá contigo. Eis que eu via o povo correndo pelas montanhas como um rebanho que não tinha pastor. Israel estava disperso pelos montes como ovelhas que não tinha pastor. Então, ó rei, a orientação de Deus é: não suba a peleja, porque Deus não te fará próspero na peleja. Sabe o que Josafá fez? Josafá ouviu as palavras de Micaías e escuta o revide de Acabe, que diz: está vendo, rei? Eu não disse que esse profeta só profetiza contra mim? Todas as vezes que eu consulto, ele profetiza contra mim. Prendam Micaías, tratem-no a pão e água, e quando eu voltar, eu vou acertar as contas com ele. Micaías olhou para Acabe e disse: rei Acabe, se tu voltares vivo desta peleja, o Senhor não falou através de mim. Meus queridos, se Josafá tivesse juízo, ele tinha rompido aliança com Acabe naquela hora, porque ele entendeu que Acabe estava desdenhando de um profeta que era verdadeiro, um profeta que falava em nome do Deus de Israel. Mas Josafá não. Josafá ouviu tudo aquilo e continuou fiel à aliança. E eles sobem para a peleja, e eles estão pelejando. E diz o texto sagrado que a uma certa altura da peleja, um dos soldados inimigo, o rei Acabe, ele não foi vestido com a vestidura real, embora estivesse na guerra, mas mesmo na guerra o rei tinha uma vestimenta diferenciada dos soldados. Não, ele se disfarçou como um soldado comum e entrou no meio do seu exército. E a uma certa altura da peleja, um soldado inimigo pegou uma flecha. O texto diz que ele coloca a flecha no arco e dispara a flecha sem um alvo definido. Eu acredito que ele botou a flecha assim no arco, entesou o arco e soltou a flecha, dizendo: flecha, vá para onde você quiser. E a flecha tomou um rumo que Deus determinou que ela tomasse. E embora o soldado achasse que a flecha não tinha um alvo definido, Deus tinha um alvo definido para ela. E a flecha veio singrando os ares, e veio e entrou entre as fivelas do cinto de Acabe. Ele estava com o seu corpo todo protegido. Havia apenas uma abertura entre as fivelas do seu cinto. A Bíblia diz: entre as junturas e a couraça, exatamente no lugar onde se prende o cinto. E a flecha atingiu Acabe e ele caiu ferido. E quando o seu exército viu que o rei estava caído, ferido, esvaindo em sangue, o exército bateu em retirada e não conseguiram vencer a peleja. Acabe morreu ali no
campo de batalha se cumpria as palavras do profeta Micaías. Escute uma coisa que eu vou dizer a vocês, meu irmão: a palavra, quando é enviada por Deus, ela se cumpre. A palavra, quando é enviada por Deus, ela é verdadeira. Podem passar os anos, podem passar os tempos, o que Deus disse, se foi Ele que disse, continue acreditando que Ele vai cumprir o que falou. Se foi Deus que determinou, está determinado, e ninguém conseguirá invalidar o que Deus determinou para mim e para a sua vida. Só os que creem nisto, soltem a sua voz e glorifiquem a Deus esta noite. E aí, após este episódio, o profeta Jeú procura Josafá e repreende severamente o rei, porque ele havia feito uma aliança com o rei injusto, que era Acabe. E agora, quando os amonitas, os moabitas e os moradores de Seir se levantam para lutar contra o exército de Josafá, Josafá teve medo. E o que ele fez? Ele foi buscar a Deus. Uma outra versão diz que ele foi consultar a Deus, para saber como é que Deus estava com relação a ele. E você já parou para ler a oração que Josafá fez? Josafá não teve coragem de reivindicar de Deus um livramento, mas ele se apoiou nas próprias palavras de Deus. Ele começa a orar e diz: Senhor, Senhor, peraí, quando o Senhor tirou os nossos pais lá da terra do Egito, foi o Senhor que não permitiu que eles passassem pelos amonitas, pelos moabitas e nem tampouco pelas montanhas de Seir. E agora? Agora o Senhor vai permitir que eles se levantem e lutem contra nós? Josafá evoca as próprias palavras de Deus para fazer a sua oração. Sabe o que ele diz? Aí você vai lendo a oração de Josafá e você vai entender. Lá no verso 9 ele diz: olha, se algum mal nos sobrevier, ele falando sobre o santuário que eles edificaram em nome do Senhor. E quando edificaram o santuário, os seus pais oraram a Deus, e a oração que eles fizeram foi esta: se algum mal nos sobrevier. Tem uma outra versão que diz: se alguma desgraça nos sobrevier. Sabe o que Josafá entendeu aqui? Este grupo que está se formando aí, isso é uma desgraça, é uma punição de Deus, porque lá atrás eu fiz uma aliança com Acabe, não deveria ter feito. E porque fiz a aliança e Deus não se agradou, agora ele quer punir toda Judá. E aí ele diz: olha, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, aí, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da tua casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E Josafá entendeu que ele precisava se submeter agora à soberania de Deus. Ele entendeu que o que estava acontecendo era resultado de um ato falho que ele tinha cometido um pouquinho antes daqueles dias, fazendo uma aliança com Acabe. E aí ele busca a Deus, mas Deus que é cheio de misericórdia. E esta é a razão pela qual nós estamos aqui esta noite. Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui esta noite, porque nós fomos alcançados pelas misericórdias de Deus. Se não fossem elas, nenhum de nós